Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Muito bem. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao nosso ciclo de encontros sobre manter a mente de boa no meio do vendaval, ou quando você se sente engajado, se sente responsável por fazer com que o lugar onde você vive, a sociedade, esteja um pouquinho melhor. E a pergunta de hoje é relacionado a quando. Antes a gente estava falando muito sobre o como. Como é que você faz para manter a sua mente saudável diante de uma condição onde você entende que tua participação tem algum impacto na sociedade, mas você não é o determinante, no final das contas, de todos aqueles resultados. Que é muito o que a gente falou no encontro anterior. Você não é o último responsável por aquilo que acontece na tua vida. Tem um monte de coisa acontecendo, a gente falou do arrancar, etc. e tal, né? A sessão 4. Hoje a gente vai falar sobre o quando. Quando é que é possível você estar com a tua mente tranquila? Depois que você fizer o curso tal, depois que você lê o livro tal, depois que você fazer o Ayurveda não sei o que lá, ou depois que você casar e ter filhos não sei o que, ou depois de que você arranjar o marido, o esposo, não sei o que lá e tal, ou quando seus netinhos crescerem, ou quando a aposentadoria do fundo de pensão não sei o que lá e tal. Quando é que você vai poder estar em paz consigo mesmo? Quando isso, quando aquilo outro? Normalmente no nosso dia a dia a resposta mais ou menos é por aí, né? Eu vou ter a minha tranquilidade quando minha estabilidade financeira, meus filhos ou qualquer coisa assim. Mas aqui a gente vai primeiro olhar sobre como é que a nossa mente opera. Como é que a nossa mente opera? Essa é uma pergunta interessante. Normalmente a gente na nossa cultura acha que tem uns neurônios registrando aquilo ali, e quando você precisa acessar aquela informação, passa um impulso elétrico ali, e você de alguma forma, através do seu olho, vê aquilo. Já tem algumas posições sobre isso. Só que dentro dessa cultura que a gente está conversando aqui, veja bem, a ideia, essa é uma ideia legal. O que você está vendo aqui é uma imagem que a sua mente está reconstruindo. Isso está claro pra gente, não é sempre a nossa mente que reconstrói aquilo. A gente na escola vê o negócio de cabeça para baixo e aprende que é a mente que vira, etc. Então, de fato, a gente já sabe que é a nossa mente que vê as coisas. Nosso olho vê tudo ao contrário. Só que fora isso, é como se você tivesse uma foto aqui, plact. Aí viesse uma outra foto aqui, plact. Aí uma outra foto aqui, plact. Uma outra foto aqui, plact. Uma outra foto aqui, plact. E essas fotos, elas tivessem diferentes camadas, formando um resultado aqui que é o que você vê, ok? Só que pelo que esse é um monte de plact pluft zoom, existe um monte, que não é em lugar nenhum, existe um monte de coisa para trás que está influenciando aquilo que é a tua lente nesse momento, certo? Como se existissem várias camadas diante desse óculos, e tudo isso que eu acho que é realidade aqui, na verdade, está sendo filtrado por um monte de impressões. Essa é uma palavra importante, ok? Então, olhe mais ou menos para como a gente vivencia cada evento. Você acha que o que você vivenciou ontem foi o que você vivenciou ontem? Normalmente a resposta clara aqui é meio que... sabe, tipo... Mas para essa cultura, se você olhar isso de uma maneira mais detida, dentro da cultura védica, todo mundo é a partir da tua memória. A palavra memória tem uma importância aqui imensa. É como se a gente olhasse o mundo a partir do que a gente já vivenciou. Raras as vezes são os momentos onde realmente a gente está olhando aquilo que a gente está vendo. De novo, raras as vezes são os momentos onde a gente está olhando realmente aquilo que a gente está vendo. Ou seja, normalmente quando você está vendo alguma coisa, a tua memória está fazendo um ruído no meio do caminho e você não está vendo aquilo que está acontecendo diante do teu sentido. Você está, sem perceber,
transformando aquilo que está acontecendo diante do teu sentido em alguma coisa da tua memória, e você já sabe o que é aquilo. Por exemplo, nesse momento eu estou falando alguma coisa, já aconteceu um monte de processo dentro da tua memória, você já sabe mais ou menos o que eu vou falar, você já está pronto para concordar ou discordar daquilo, e você já está pensando no que você vai fazer, se vai chover, se vai ventar, não sei o que e tal. Enquanto isso, eu estava indo de uma frase para outra. Mas dentro do teu processo mental já aconteceu um monte de coisa. E raras são as vezes onde você realmente está presente naquilo que está acontecendo naquele instante. Quando isso acontece, a gente fala, nossa, aquela palestra foi irada, tudo que a pessoa falava, eu estava ali, assim, nossa, foi incrível, etc. e tal, certo? Quando a gente realmente está vendo aquilo que a gente está olhando, aquilo pra gente é formidável, é um evento assim, uau, fantástico, certo? Tem até um plim-plim ali. Mas, no geral, não é isso que está acontecendo. No geral, o que a gente está vendo, inclusive agora, nesse momento, fica bem claro, é que a gente está olhando o mundo através da nossa memória, como um sonho, onde aquilo dali está mais ou menos claro, mas aquilo normalmente está muito confuso, certo? É importante ficar nítido, atenção agora, nesse exemplo de que a nossa mente ela vê imagens fotográficas sobrepostas de uma maneira onde não faz sentido e você normalmente não está percebendo esse processo, você só vê a última camada e você acha que aquilo faz sentido. Só que essa camada é toda contaminada com impressões por detrás, certo? Quando a gente bate uma foto em cima da outra, na época que ainda era o rolinho, podia acontecer um efeito interessante de aparecer duas fotos numa foto só. Agora coloca isso N, 50 milhões de fotos em cima e você tem a perspectiva, o que é a visão que a mente normalmente está olhando no dia a dia, certo? Isso ficou claro? Que normalmente a gente não está enxergando aquilo que a gente vê, que é muito difícil a gente enxergar aquilo que a gente vê. Vou reformular. Que se a gente não tem consciência desse processo, a chance disso acontecer ao léu é baixa. Mas a gente tem como praticar que a gente tenha mais capacidade de olhar aquilo que está acontecendo na nossa frente de uma maneira menos poluída pelas impressões anteriores. Certo? E qual é essa capacidade? Quando é que a gente consegue fazer com que a nossa mente esteja mais presente aqui, nesse momento, de uma maneira mais clara? Porque sempre que a gente não está fazendo isso, pode acontecer da pessoa pintar o cabelo, pintar a unha, mudar de roupa e a outra pessoa chegar na tua frente e não conseguir perceber aquilo, certo? Aquela reclamação clássica das mulheres. Pô, mas eu cortei o cabelo e você nem viu. O que está acontecendo? É a pessoa que não gosta de você? Ah, mas você não gosta de mim, por isso você não repara em mim. Calma. Normalmente a gente tem uma tendência a seguir um padrão de memória muito grande, certo? Porque a nossa memória, na medida em que a gente não traz processo de consciência para aquilo, captura a nossa forma de observar o mundo. Ficou claro isso? A gente precisa constantemente limpar essa lente, a gente precisa constantemente limpar essas impressões prévias para que a gente de fato consiga acessar aquilo. Quando que a gente faz isso? Quando a gente está com a nossa mente num estado relaxado. Quanto mais esforço você fizer para enxergar a realidade, mais a sua mente vai estar esgarçada. E mais você vai estar incapaz de estar ali com aquilo como ele é. É através de um estado de relaxamento que você consegue vivenciar a impressão de uma maneira tal qual ela é. Certo? E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso fazendo meditação por 50 milênios no Himalaia, ou fazendo umas técnicas super intensivas de concentração e não sei o que e tal. Dentro dessa perspectiva que a gente está conversando aqui, a única forma da gente relaxar a nossa mente é entender que ela é naturalmente relaxada. O que a gente precisa fazer é parar de tensionar ela. Então muda a perspectiva. Uma perspectiva é assim: eu tenho uma mente que não é relaxada,
E eu tenho que relaxar a minha mente para ela chegar num estado onde ela não é relaxada, certo? Na sessão anterior, a gente viu que a banda não é bem assim que toca. Na maior parte das coisas que você acha que você está fazendo por condicionamentos e por circunstâncias ao teu redor que estão fazendo com que aquela ação seja de uma maneira consequente, menos consequência sua, ok? Então a melhor maneira da gente ter uma mente tranquila é escutar o universo fazendo barulho e você entender assim, uau, o universo está fazendo barulho. Ah, mas teoricamente o universo não deveria estar fazendo esse barulho agora. Eu aqui gravando uma coisa tão importante e o universo, essas pessoas, não sei o que e tal. E você, nesse instante, deixou que sua mente, a partir de uma memória, de um lugar paradisíaco, onde aquilo devia estar em silêncio, você está dizendo, não, isso daqui está errado, isso daqui está certo, não sei o que e tal. Se você simplesmente deixa que o barulho esteja lá fora, que ele aconteça, e que depois essa mosca saia, como a gente já viu em outros encontros, as coisas mudam. De repente uma pessoa passa, de repente acaba a luz, de repente acontece um monte de coisa. Mas basicamente a pergunta fundamental é quando? Quando é que isso pode acontecer? Na última sessão a gente começou a falar sobre isso e a resposta é nítida. Agora e somente agora. É só no agora que a sua mente pode estar pacífica. Jamais no futuro e também no passado, certo? Agora, como é que a gente faz para a nossa mente estar no agora? Se a gente já tem uma parte da resposta, que é eu só consigo estar aqui nítido, diante do que está acontecendo, quando a minha mente está muito presente aqui. E quando a minha mente está despoluída o suficiente para estar olhando aquele evento apenas como um evento, transitório e impermanente. A sua mente está centrada e teu fluxo mental está tranquilo. Tá, muito bonito isso. Mas e daí? Na prática, como é que isso acontece dentro de mim? Ok? Essa é a questão importante. Como é que você se sente em paz, livre, qualquer palavra que seja, aqui e agora? Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!